Fala, companheirada, tá começando mais um Fala, companheirada, nosso podcast do PT Brasília, recebendo hoje um companheiro de luta com a trajetória toda marcada, tanto pela superação, pela luta, quanto pela garantia, pela luta e pela garantia de direitos. Marivaldo Pereira, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Obrigado, Luiz. Uma honra estar aqui no podcast. Fala, companheirada. Bora fazer um belo bate-papo com a nossa turma aí, porque esse ano é um ano importante pra gente. Era importante que a gente tem que estar na disputa aí, fazendo um cortezinho bom, então É vamos botar pra torar aí. eleição mais difícil da nossa história, uma eleição que está em jogo não só mais um mandato para o presidente Lula, está em jogo a nossa democracia, está em jogo a nossa Constituição, está em jogo a nossa soberania e as condições para a gente conseguir avançar em pautas importantes, como o fim da escala 6 por 1, regulamentação do trabalho, né, para assegurar direitos aos trabalhadores de plataformas de aplicativo, entre tantas outras pautas que o presidente Lula retomou nesse processo de reconstrução. Sim, eu gosto muito da sua trajetória, eu gosto sempre de pontuar algumas coisas. Você é um filho de uma diarista que lutou muito e tudo mais, e era o ministro interino que assinou a lei, né, das empregadas domésticas, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória aí. Então, Luiz, eu nasci aqui em Brasília, cresci no Paraná até os 4 anos de idade. Meus pais eram de Correntina, Bahia. Migraram para cá. Meu pai foi trabalhar de pedreiro em São Paulo. Minha mãe ficou aqui até que ela se cansou de esperar, pegou os 4 meninos, botou no ônibus e foi para São Paulo. Lá eu cresci numa favela, lá na periferia de São Paulo. Estudei a vida inteira em escola pública. E tem uma frase que minha mãe escutou trabalhando em casa de família como diarista que mudou completamente a minha vida. Disseram para ela: aconteça o que acontecer, nunca tire seus filhos da escola. E assim ela fez. Ela se separou do meu pai, foi criar sozinha os 4 filhos, trabalhando como diarista, 7 dias por semana, todo o tempo livre ela estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, fui feirante, servente de pedreiro, entregador de remédio, trabalhei de tudo que você possa imaginar. E quando chega a adolescência, você pensa: porra, se eu parar de estudar, eu vou aumentar a minha renda, vou poder trabalhar mais. Quando eu pensei em fazer isso, minha mãe falou: nem pensar, não vai parar de estudar de jeito nenhum. E assim foi. E eu gostava muito de estudar, porque eu era aquele menino que ia para a escola com a roupa que eu ganhava na igreja, então o agasalho era no meio do braço, o sapato era o sapato social, dois números acima do tamanho do pé, e morava numa favela, negro, então era muito discriminado. Mas a nota era que me dava, quando vinha as notas, eu me sentia, né? Que eu sempre tirava nota boa. Sim. E quando eu cheguei no segundo colegial, veio uma preocupação gigantesca. E agora, o que eu vou fazer? O meu medo era esquecer tudo que eu aprendi, porque não se falava em universidade na escola pública. Ninguém falava sobre aquilo. E aí eu descobri a existência do vestibular da USP. Fui todo animado, falar: professora, o que a senhora acha de eu fazer FUVEST? Ela olhou e falou assim: compra uma calça jeans que você vai investir melhor seu dinheiro. Eu falei: pô, obrigado pelo incentivo. Mas não desisti. Descobri um cursinho popular, conciliei o trabalho com o cursinho, lutei muito e aí fui fazer o vestibular da USP. Fiz a primeira vez, tomei a maior porrada da minha vida, porque eu achava que era só estudar, era só se esforçar. Estudei, ralei muito, todo o tempo livre que eu tinha eu estava estudando. E aí não passei nem da primeira fase. Foi ali que começou a minha tomada de consciência política. Inspirado no rap, ouvindo Racionais MCs, Negro Limitado, eu tomei consciência de que o sistema é construído de uma forma que toda vez que o filho da diarista, do pedreiro, do vigilante tentar ultrapassar os limites que são impostos, ele vai enfrentar toda sorte de obstáculos. É o assalto na parada de ônibus, é a falta do dinheiro para o lanche quando tem aula o dia inteiro, a falta de dinheiro para passagem, o cansaço, ele vai enfrentar toda sorte de dificuldades para que desista. E é legítimo que desista. Então, é tudo que o sistema quer que a gente desista. E eu ali tomei consciência e disse: vou contrariar as estatísticas, vou contrariar o sistema e vou entrar na universidade. E acabei escolhendo o curso de Direito. E escolhi o curso de Direito porque eu morava numa favela e a gente, todo ano, via um malandro com um documento ameaçando despejar a gente, ameaçando derrubar nosso barraco. E aí escolhi Direito porque eu queria entender aquilo e queria trabalhar com aquilo. E aí fui parar na Universidade de São Paulo, passei a faculdade inteira assessorando o movimento de moradia, os movimentos de moradia lá do centro, a união dos movimentos de moradia, unificação das lutas de cortiço. E aí, graças a essa rede, eu voltei a Brasília, aí começa a minha trajetória. Fui diretor da Reforma Judiciária, trabalhei na Casa Civil, virei secretário executivo, foi quando, que é o 2 do Ministério da Justiça, na época do Cardoso, e aí assumi como ministro da Justiça interino. E aí, toda vez que um presidente sanciona uma lei,
O nome dele aparece lá e os ministros aparecem abaixo. O ministro da Justiça aparece praticamente em todos. E está lá o meu nome, Marivaldo Pereira, na Lei das Domésticas e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que coisa, hein? Mas é uma, né, uma coincidência do destino muito bacana, né? Predestinação, O talvez. filho da diarista assina a lei que assegura direito para as domésticas. Aliás, uma das minhas propostas é assegurar direito para as trabalhadoras diaristas. Porque hoje, o que aconteceu? Grande parte dessas trabalhadoras domésticas foram convertidas em diaristas, para que os direitos não fossem pagos. Sim. Então, tiveram a jornada reduzida, mas o trabalho não. Então, é necessário que a gente avance para assegurar essa massa de trabalhadores direitos mínimos, porque hoje elas não têm. Trabalham a vida inteira como diaristas, têm uma jornada absolutamente exaustiva e quando chegam ao final da vida não tem absolutamente nenhum direito. Então, é uma preocupação que a gente tem. Sim. Você trabalhou em todos os governos petistas, né? Eu trabalhei com todos os ministros da Justiça da gestão do PT, tenho muito orgulho disso. Muito bom. Muito bom. Uma outra história que você conta, eu pensei que você fosse contar agora, que você perdeu um vestibular por chegar atrasado. Eu vi você contando, você já me contou também, que teve uma situação ali que você chegou atrasado por conta de uma greve de ônibus. E eu te pergunto, como é que você não ficou com raiva dos grevistas? E aí, é porque é fácil, às vezes a população coloca a culpa na greve, né? Como é que você entendeu ali? Porque eu sempre faço a pergunta aqui, eu não fiz para você por um motivo. É a questão da mosca vermelha. Eu falo sempre do livro do Frei Beto, da mosca azul, né? Que o cara é tomado pelo poder, mas quando é que a luta tomou a pessoa? Você, no caso, foi uma coisa que foi vindo da sua vida. Você olhou no seu... Não teve uma virada de chave, ou teve? Isso que eu queria também te perguntar. E porque em situações dessas, outras pessoas poderiam também botar a culpa, ficar com raiva da greve. Você deve ter ficado no dia, imagino. Mas como é que você percebeu que isso é parte de um todo? E exatamente isso que você falou, né? Que o sistema serve para que as pessoas como você não cheguem na hora. Não por causa da greve, mas por conta... Você sabe que... Falta de mobilidade urbana, falta de... Eu não fiquei com raiva de jeito nenhum dos trabalhadores. Acho que eu tomei a minha consciência de classe... Ela vem ali na adolescência, quando eu começo a fazer o cursinho popular e começo a ter aula, inclusive, com um professor fantástico, que hoje é pró-reitor de pós-graduação lá da UNB, que é o Roberto, era meu professor de geopolítica no cursinho. Então, acho que eram as aulas do cursinho e o movimento hip-hop que fizeram com que eu tivesse minha consciência política. Sim. E essa história é muito bacana, porque, assim, falei aqui que eu, na primeira tentativa de entrar na Universidade de São Paulo, eu não consegui passar nem da primeira fase. Sim. E eu fiquei muito revoltado com isso, sabe? Porque eu achava que eu tinha direito. Porque eu tinha me esforçado muito, eu tinha lutado muito, sabe? Sim. E não foi fácil conciliar trabalho e estudo. Não foi nada fácil. Eu abri mão de tudo para isso. Mas não passei nem da primeira fase. E aí eu me dediquei a estudar mais um ano para o cursinho. Fui lá, fiz o cursinho de novo. E aí dessa vez eu me inscrevi em 4 vestibulares, né? Unesp, USP, UEL, Mackenzie. E aí o vestibular da Unesp são 4 dias. Fiz o primeiro dia no sábado, arrebentei. Tinha feito mais de 85%, 89% da prova. Estava bem pra caramba. Aí fui fazer o segundo dia. Tinha que pegar 2 ônibus. Um até a Pacaembu, o outro até o Bom Retiro. Fui até a Pacaembu, estou esperando o segundo ônibus. Aí não passava, tinha saído bem antes do tempo, eu fiquei preocupado que o tempo estava passando. Parei o primeiro ônibus que passou e perguntei, o que aconteceu? Ele falou, você não está sabendo? Greve de ônibus. Eu acho que eu fiquei mais chateado com aquele tanto de gente de carro que não se dignou a parar para me dar uma carona do que com os motoristas de ônibus. Porque eu saí correndo no meio da Pacaembu e pedindo carona e ninguém deu. E eu cheguei a pé lá onde tinha que fazer a prova. Só que cheguei meia hora depois. Meia hora depois. E aí perdi aquela prova, respirei fundo e falei, o sistema está querendo que eu desista, né? E aí fui fazer esse enfrentamento com o sistema e tomando consciência. E aí quando eu vim para Brasília, eu tomei muita consciência disso. Que o sistema ele só vai mudar quando nós que viemos de baixo, nós que viemos da periferia, ocuparmos os espaços de tomada de decisão. E ocupar esse espaço de tomada de decisão pensando em quem vem da onde a gente veio. Porque não adianta nada se ocupar esse espaço de tomada de decisão e reproduzir aquelas barreiras que produzem a desigualdade social. A gente precisa ocupar esse espaço e usar esse espaço para fazer com que muitos outros que vêm da onde a gente vem consigam chegar até onde a gente chegou. Essa tem que ser a grande filosofia. Eu falo muito isso para os jovens quando eu dou palestra, sabe? Eu acho que eles têm que sonhar chegar à universidade. A universidade é um dos primeiros espaços de tomada de decisão que a gente chega, porque ali você decide o que é pesquisado.
Veja, certamente a UNB tem mais pesquisa sobre transporte público que muitas outras universidades por ter sido uma das primeiras Sim. a adotar medidas que facilitem o acesso à universidade. E aí você começa a discutir, olha, professor, se a aula acabar a tal horário, eu perco meu ônibus lá na rodoviária. Olha, então esse problema começa a entrar dentro da universidade. Certamente numa universidade de elite, onde todo mundo está de carro, ninguém vai discutir isso. Exato. Então, a UNB certamente tem muito mais pesquisa sobre problemas que estão diretamente relacionados à massa da população do que muitas outras universidades que ainda estão no início do debate desse acesso, de permitir esse acesso. Então, é o primeiro ponto de acesso, e a burocracia, sem dúvida alguma, é um outro espaço que, se a gente não ocupar, a gente não muda o país. Você sabe que a grande virada, eu fui candidato em 2018. Eu não tinha nenhum trabalho de base aqui no DF. Fui candidato ao Senado e eu tive mais de 83 mil votos. Grande parte desses votos se deve à rede de amigos e parceiros que eu construí debatendo política pública. E eu trabalhava na jurídica da Casa Civil. E eu fazia o seguinte papel: eu era a pessoa que pegava os pareceres que eram contrários às políticas públicas, chamava o ministério que estava propondo e sentava com eles para ver como é que a gente reescrevia para conseguir resolver o problema que tinha sido colocado aí. A maioria da burocracia, como é que faz? Dá o parecer, devolve, tchau, acabou. E na política pública, isso tem um problema muito grande. Política pública não depende só de um parecer técnico, não depende só de vontade, depende de janela de oportunidade. Exato. Se você perde a janela de oportunidade, você não sabe quando ela vai voltar a abrir uma vez. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma política pública, está pronta, acabada ali, tem a oportunidade de soltar e não solta, no dia seguinte você pode ter uma crise com o Congresso. No dia seguinte você pode ter uma crise no governo. No dia seguinte você pode perder a maioria, você pode perder a base de apoio e se inviabilizar o envio da política pública. Daí a importância de pessoas que sabem o impacto dessa política no dia a dia estarem ocupando esses espaços. Quando eu vi as políticas do MEC, de ampliação do acesso ao ensino superior, eu só ficava pensando, caramba, o Enem, já pensou se eu tivesse tido acesso ao Enem? Sim. Eu tinha feito um vestibular só, não tinha feito um monte de vestibular, não tinha perdido um monte de vestibular, porque nas federais muitos eram no mesmo dia. Imagina, se eu tivesse tido acesso ao ProUni, eu tinha começado a estudar muito antes. Bolsa Família. Luiz, eu tive uma infância muito pobre. Quando eu cheguei em São Paulo, minha mãe ainda era casada com meu pai tinha muito problema com álcool. E o que ele ganhava, ele bebia. E faltava muita coisa em casa. E ele era extremamente machista, não permitia que minha mãe trabalhasse. A gente tinha que pegar resto de feira para ter feira em casa. E isso me marcou muito, porque eu saía para pegar resto de feira em frente à casa da minha professora da segunda série, sabe? E eu ficava morrendo de medo dela sair no portão e me ver ali, revirando o resto da feira, sabe? Então, era uma coisa muito... Então, quando eu via políticas públicas como Bolsa Família, eu falei, nossa, isso teria feito toda a diferença para minha mãe, porque pelo menos o leite em casa a gente teria. Isso já faria muita diferença, sabe? Então, são coisas assim, olhar a política, ocupar um espaço na burocracia e olhar a política dessa perspectiva faz toda a diferença. Ter essa sensibilidade. Por isso que eu acho que muito mais pessoas que vêm da onde eu vim deveriam estar ocupando esses espaços, tomando decisão. Sim. Gente, Marivaldo é candidato a deputado federal com o número 1300. Ele está aqui com um adesivo, tem um microfone na frente, está de blazer, mas... Aqui, ó. Até fiz questão de trazer aqui, gente. Ó, por favor, vamos lá. 1300 é Marivaldo que eu quero. Boa. E esse motivo que te impediu de chegar, né, na hora ali no vestibular é comum nas grandes cidades brasileiras, é comum em Brasília, que é a falta de mobilidade. Que, na verdade, faz parte de uma questão maior, que é o direito à cidade, né? Que é negado para as pessoas de periferia. Eu lembro no Rio, quando se colocou no final de semana as mesmas linhas que serviam para as pessoas irem trabalhar na Zona Sul, colocaram no final de semana para irem à praia, a grita que teve, né? Que o povo estava indo à praia, estava sujando a praia, eram os farofeiros e tudo mais. E aqui a gente vive isso também, né? Porque temos a cidade negada pela falta de mobilidade, e você fazer esse debate da tarifa zero, que é muito importante, e também do fim da escala 6x1, porque com mais tempo as pessoas podem se deslocar, podem curtir um cinema, né? Enfim. E também a cidade negada pela violência. Eu gosto muito que você faz o debate, é um homem de esquerda que faz um debate da segurança pública. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do direito à cidade, dos espaços públicos negados, privatizados, às vezes pelo crime, às vezes pela especulação imobiliária, pelo grande capital, enfim. Como que o sistema nega, né, a cidade para as pessoas de periferia,
né? Enfim, porque as pessoas ricas acabam tendo suas articulações, né? Suas vagas privativas, né? Diferentes vagas privativas em diferentes setores da sociedade, né? Sabe que sempre que eu falo do impacto do transporte público para impedir que as pessoas acessem, né, a cidade, eu lembro de um estudo que o PAIC, do Movimento Passe Sim. Livre, publicou, que ele fala: Brasília é uma cidade sem muros, mas o transporte público são os muros de Brasília. O transporte público, a ausência do transporte público é que impede que as pessoas acessem a infraestrutura da cidade. E olha o que a gente tem de infraestrutura. Quantas vezes a gente já não foi numa atividade na Caixa Cultural, uma atividade no museu, uma atividade nesses grandes espaços e riquíssimos espaços culturais aqui, que a gente chegou lá e estava vazio. E a gente olhava e falava: caramba, por que não tem ninguém aqui? Tem muita coisa que explica isso. E às vezes não é nem o preço, que a bilheteria é subsidiada. É a falta do transporte público. E aí Sim. muitas pessoas poderiam estar usufruindo daquele conhecimento, daquela atividade cultural, e não conseguem usufruir porque não conseguem em razão do transporte público. E a gente vê que muita gente defende uma política de segurança pública baseada no higienismo, né? Que significa o seguinte: você afastar a população mais pobre do espaço da cidade. E isso é muito grave, porque quando você adota esse tipo de política, e a gente está verificando isso, você começa a matar a cidade. E quando você vai matando a cidade, quanto menor a circulação de pessoas, maior é o risco da prática de crimes. Estava vendo uma matéria muito interessante esses dias sobre um problema que tinha lá na região da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Tinha um bar que cansou de ser assaltado. Sabe como ele resolveu? Ele colocou uma roda de choro na porta. E aí, de repente, o lugar passou a ser super frequentado. Sim. Iluminado, frequentado. Acabaram os roubos e furtos naquela localidade. Nós aqui no DF estamos indo no sentido exatamente contrário. A gente tem uma lei do silêncio muito mal elaborada que tem criminalizado os espaços de cultura. Nós precisamos achar um caminho em que a gente garanta o sossego da população, que precisa dormir, precisa descansar, precisa trabalhar no dia seguinte, mas sem matar os espaços de cultura. E isso é possível. Nós precisamos ter uma lei com critérios objetivos. A maior reclamação de quem hoje tem espaço de cultura é a falta de critério objetivo para a aplicação da norma. Em cada lugar se aplica de um jeito, e aí isso está gerando uma perseguição especialmente sobre os bares de esquerda, que não estão conseguindo sobreviver, vão fechando um após o outro, gerando desemprego, fechando espaços para quem vive da cultura e, principalmente, aumentando a insegurança, porque a ausência de pessoas vai matando a cidade e vai aumentando a insegurança. Então, acho que a política de segurança pública tem que olhar para isso também. Quanto mais viva a cidade, a tendência de crimes, de furto, roubo, que são esses que mais apavoram a população, ela é menor. Mas eu acho também que tem uma outra preocupação que a gente tem que levar aqui. Segurança pública se faz com inteligência. Não dá para a gente admitir que um partido político traga uma bandeira do tipo prendeu, matou. Isso é crime. Como faz o partido Missão, né? Exatamente. Dizer, isso né? é apologia ao crime. Isso é apologia ao crime. Veja, o Planet Hemp foi perseguido por muito menos que isso. Sofreu toda a sorte de perseguição e sanções por muito menos que isso. Foi preso aqui em Brasília. Como é que um partido político que é custeado com recursos públicos, porque a Missão vai receber recursos públicos, tem uma função pública. O partido político tem função pública. Como é que um partido político usa o espaço que tem para disseminar a prática de crimes? O prendeu, matou é crime. É inconstitucional, é crime. Um partido político não teria o direito de fazer isso. E me assusta que a Justiça Eleitoral não esteja analisando isso. Sim. Porque isso é crime, não pode. Pior, eles estão associando essa frase a um bichinho de pelúcia. Imagina você, pai, mãe, que tem criança pequena em casa. Imagina, e aí tem uma pelúcia. Exatamente. Com a frase prendeu, matou. Veja, quem que é o alvo desse prendeu, matou? Certamente não é a turma da Faria Lima que está financiando esse partido. É o filho da diarista, o filho do pedreiro, o filho do vigilante, que é abordado na parada de ônibus.
Quantos jovens adolescentes já foram abordados e presos injustamente porque sua foto está indevidamente lá num álbum, na delegacia, porque foi confundido com outra pessoa, porque o policial achou que ele era suspeito em razão da forma dele se vestir. Quantos? Imagina se coloca em prática a versão prendeu, matou. A diarista, o pedreiro e o vigilante vai ver o seu filho sair de casa, mas não sabe se ele vai voltar. Uhum. Não sabe se ele vai voltar. Tivemos, há 2 semanas atrás, o caso do Pantera, um lutador, foi preso no Rio de Janeiro. Ele ficou 6 anos preso injustamente. Injustamente. 6 anos. Se o Partido Missão tivesse colocado em prática o que eles estão defendendo, essa pessoa já estaria morta há muito tempo. Sim. Não, e esse partido não tem um mínimo para ser obrigado a ser convidado para os debates, mas foi convidado por todas as grandes redes de televisão. O porta-voz desse partido, o candidato desse partido. Ou seja, não tem representação parlamentar mínima para ser obrigado a ser... que as emissoras sejam obrigadas a convidá-lo. Não tem, mas mesmo assim convidaram. Não convidaram o candidato da UP, a Samara Martins, não convidaram o candidato do PSTU, o Hertz Dias, nem o do PCB, o Edmilson Costa, né? A impressão que eu tenho é que a direita está construindo uma alternativa ao bolsonarismo. Um fascismo que coma de garfo e faca, sabe? Um fascismo que come de garfo e faca. É isso que eles estão construindo com esse partido. Sim. É assustador. E qual é o projeto dele? Ele vai entregar tudo o que o capital quer. Ou seja, tirar direito de trabalhador, taxa de juros lá no espaço, subsídio, desoneração, redução de imposto, tudo. E vai tirar tudo o que puder dos trabalhadores. Política de correção, de valorização do salário mínimo, reforma previdenciária, reforma trabalhista, vão destruir o SUS, vão destruir o Sistema Único de Assistência Social. É isso que eles estão oferecendo para o mercado. E uma política de segurança pública pautada pelo encarceramento em massa e pelo extermínio sem direito ao contraditório e à ampla defesa. E aí eu chamo a atenção para os advogados que estão nos assistindo aqui. O direito ao contraditório e ampla defesa, assim como o devido processo legal, é a matéria-prima do nosso trabalho. E são pressupostos básicos do Estado democrático de direito. Quando alguém coloca uma proposta, prendeu, matou, ela está abrindo mão de tudo isso. E nós não podemos admitir. É lamentável, e aqui no DF a gente tem outras candidaturas que são do meio jurídico, que estão apoiando, estão representando esse tipo de proposta, que estão defendendo um golpe de Estado, que estão defendendo a cassação de todos os ministros do Supremo. Isso é assustador. Não dá para alguém que tirou a carteira da ordem, se graduou em Direito, formou em Direito, se comprometeu a defender o Estado Democrático de Direito, se comprometeu a defender a Constituição, defender um golpe de Estado, se aliar Sim. a golpistas, como infelizmente tem acontecido. E esse é um papel muito importante da minha candidatura. Como advogado do povo, como advogado popular, eu quero fazer o debate com essa turma. Eu quero debater segurança pública com essa turma do Missão. Eu quero debater com essa turma aí que se diz advogado, mas que pregam medidas absolutamente inconstitucionais. Veja, até voltando a falar para não ficar falando muito dessa figura, mas esse mesmo partido, quando questionado se o Supremo desse uma decisão, o que ele faria? Ele disse que descumpriria. Não ia cumprir. O que ele disse ali? Esse não cumprir é um crime. Isso é crime de responsabilidade. Ele está cometendo crime ao defender o prendeu, matou e está prometendo que vai cometer um novo crime se eventualmente chegar ao poder. Mas, felizmente, o Brasil tem o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina, não vai permitir que o fascismo triunfe, seja por meio do Bolsonaro, seja por meio dessas outras forças que estão sendo gestadas pelo grande capital. Sim, e eles fizeram um ato ontem na frente do Largo São Francisco, né? Que é um assinte, né? É um assinte. Não deu muita gente, enquanto isso, a alguns quilômetros dali, o presidente Lula lotava o estádio Vila Euclides. Foi lindo, né? Foi lindo, foi bonito demais. Bom, falamos aqui do direito à cidade, mas eu queria ainda falar um pouco mais da questão de segurança pública, como que a gente disputa essa narrativa do que, você é inteligência, tá, mas você vai entrar lá com flores. Não que a gente não defenda também um policiamento ostensivo, mas ele não pode ser a única presença do Estado. E ainda mais sendo, enfim, exagerado, racista,
né, desproporcional, para dizer o mínimo, né? Exagerado Perfeito, Luiz. mas também não pode ser a única presença do Estado, né? A direita, quando quer desqualificar o debate, ela coloca que o que ela faz na área de segurança pública é a única solução. Ou seja, entrar numa comunidade com crianças saindo da escola, com idosos na fila do hospital, entrar atirando na comunidade é a única forma de resolver o problema de segurança pública. Eu chamo todo mundo para uma reflexão. Há quanto tempo a política do encarceramento em massa e da violência contra as comunidades vem sendo implementada? A gente deve ter aí o quê? Acho que desde a ditadura a gente está nessa, desde a ditadura. E o que isso resultou? Resultou no fortalecimento das organizações criminosas em todo o país. Foi isso que resultou. Foi essa política do encarceramento em massa e da violência contra as comunidades que nos trouxe até aqui, enfrentando organizações criminosas extremamente complexas e poderosas e muito bem armadas e infiltradas no Estado. Foi isso que essa política nos trouxe. Quando a gente fala que tem outros caminhos, vou te dar um exemplo bom aqui. Na Operação do Alemão, a gente teve ali centenas de mortos. E 5 policiais morreram. 5 policiais não passaram o Natal e o Ano Novo com sua família. Para quê? Para que o Cláudio Castro, a Celina Leão, o Tarcísio, Caiado, todos os governadores de extrema-direita pudessem fazer um discurso com aqueles corpos ao fundo. Fizeram um palanque político em cima daqueles corpos, não apenas das pessoas que moravam na comunidade e que foram assassinadas, mas em cima dos corpos dos policiais que foram mortos nessa operação. E digo isso porque eles não precisariam ter morrido ali. Eles não precisavam ter morrido ali. E quantos líderes de organizações criminosas foram presos ali? Nenhum. Absolutamente nenhuma liderança minimamente relevante foi presa ali. No dia seguinte, o crime continuou, tá tudo do igual. Mesmo jeito. Do mesmo jeito. Na semana seguinte, nós tivemos uma operação contra a mesma organização criminosa na Bahia. E foram presos 34 ou 36 líderes relevantes dessas organizações criminosas. Nenhum policial morreu. Todos os policiais da Bahia voltaram para passar o Natal e o Ano Novo com sua família. Foi carbono oculto? Não era carbono oculto ainda, era outra operação. Outra operação. Não estou nem falando da carbono oculto, porque senão eles vão falar, na Faria Lima é fácil. Não, foram cumpridos mandados de prisão nas comunidades, lá em Salvador e região metropolitana, por meio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que é uma política pública liderada pela Polícia Federal, que integra a Polícia Civil, Polícia Militar, integra todos os órgãos de segurança pública para trabalhar com inteligência. Sim. Porque é assim que a gente vai vencer o crime organizado. E para planejar a operação. Por que é importante planejar a operação? Porque numa operação em que qualquer pessoa morre, não é uma operação bem-sucedida. Uma operação em que um policial morre, ela é uma operação absolutamente desastrosa. Aqueles governadores deveriam se envergonhar de ir a público fazer palanque em cima dos corpos daqueles policiais. Exatamente. Então, veja, na semana seguinte, a gente teve um exemplo de operação comandada pela Polícia Federal em integração com os estados que demonstrou como é que se faz política de segurança pública. Então, veja, nós não somos contra o policiamento ostensivo, não somos contra, acho que quem descumpre a lei tem que cumprir as penas da lei, tem que sofrer o processo, claro, tem que ser preso, tudo dentro da lei. Nós só defendemos o cumprimento da lei. Sabe por que a gente defende o cumprimento da lei? Porque o agente público está vinculado pela lei. Sim. Nenhum agente público está autorizado a descumprir a lei. A gente tem que agir dentro da lei. Então se o policial está ameaçado, ele não pode atirar. Claro que pode. Claro que pode. A lei autoriza o uso da violência, o uso da força, toda vez que a vida do policial ou de terceiros estiver ameaçada. Sim. Só que ele tem que usar uma força proporcional. Ele não pode pegar um menino com estilingue e dar um tiro de bazuca no menino com estilingue. Tá certo? Então, assim, uso proporcional da força. Isso tudo está disciplinado. Então, veja, toda vez que a gente faz o contraponto com a direita, com a extrema-direita, nós estamos falando disso, é racionalidade. E para concluir esse tema, é muito importante a gente destacar o seguinte, toda vez que a gente tem um governante que quer surfar na onda da violência, nós assistimos a um aumento do número de policiais que morrem. Toda vez. Todo local em que você tem uma alta letalidade policial, ou seja, morrem muitas pessoas nas operações policiais, você tem ao mesmo tempo um alto índice de policiais que morrem em operações ou que se matam.
ou que terminam se matando em razão dos traumas que ele vivencia no seu dia a dia. Então, isso acaba se voltando contra o próprio policial. Então, isso é muito grave. Então, o que o Tarcísio faz em São Paulo, o que o Cláudio Castro fez no Rio, o que o Caiado faz, é extremamente grave para os próprios policiais. Então, assim, trabalhar com racionalidade pressupõe, primeiro, você tem que ter cuidado com a vida do policial, tem que ter cuidado com a vida de terceiros e tem que ter o máximo de rigor no cumprimento da lei. Sim. Importante isso que você falou, né? Que a direita só oferece um tipo de modelo de segurança pública, né? E aí traça uma linha no chão, né? Quem não apoia isso é contra a segurança pública, né? É uma coisa distópica, né? Assim, eles defendem o bang bang e chamam de segurança. Se você é contra o bang bang, você é contra a segurança pública. Uma lógica parecida que eles fazem ali, né, com o Brasil, né? Porque eles são entreguistas, mas eles se dizem patriotas. Quem não é entreguista não é patriota. Coisa completamente distópica, né? É assustador. O que a gente está assistindo agora, veja, a gente viveu uma ditadura militar no Brasil, né? Uma ditadura com apoio norte-americano. Mas nem os militares foram tão entreguistas quanto essa turma está fazendo. Exatamente. Quanto essa turma está fazendo. É assustador o que está acontecendo. Sim. É inédito no Brasil o nível de entreguismo. Nunca antes uma força teve um propósito tão grande de subordinar o nosso país a uma nação estrangeira. Subordinar o nosso país a uma nação estrangeira. Entregar riquezas do nosso país a uma nação estrangeira. Pedir a interferência de uma nação estrangeira no nosso país. Pedir que um outro país bombardeie o nosso território. Veja a que ponto nós chegamos. E o Flávio fez isso enquanto senador, Flávio Bolsonaro. Ele não fez isso ele enquanto senador. Ele disse que o sonho dele era que as forças norte-americanas bombardeassem a Baía de Guanabara. Olha o nível que a gente chegou. Eu acho que se a gente tivesse um mínimo de rigor, essas pessoas estariam respondendo por crime contra a pátria. Inclusive, são propostas que o Partido dos Trabalhadores tem defendido no Congresso Nacional. Nós não podemos permitir que pessoas que juraram a Constituição atentem contra a nossa soberania, atentem contra o nosso povo, atentem contra a nossa pátria. Sim. E seu slogan é o advogado do povo, né? Entre outras lutas, você luta muito pela moradia, né? A questão de... Lá em Planaltina são 5 mil famílias que você evitou que fossem... São 5 mil famílias. Despejadas, né? 5 mil famílias. Uma luta parecida com a da Érica também, né? Acho que a Érica é uma inspiração para todos nós, né? A nossa deputada de todas as lutas, e eu sou muito feliz de poder estar caminhando ao lado dela nessa jornada e sonho muito em poder ocupar um espaço na Câmara Federal para dar continuidade às lutas que ela trava aqui no DF. Ela que está deixando agora a Câmara, né? Exato, a Érica vai para o Senado, né? Nossa senadora, como ela disse, eu no Senado, Marivaldo na Câmara. E eu digo, Érica no Senado, Marivaldo na Câmara, é a dobradinha que a gente quer. Essa luta lá é uma luta que me marcou muito. Quando eu escolhi direito, comentei aqui, eu escolhi direito para poder fazer trabalho de base, sabe? Eu queria usar o conhecimento jurídico para transformar a vida da população. E o direito é algo que, às vezes, na escola, na faculdade, a gente aprende que o direito serve para a manutenção da correlação de forças estabelecidas na sociedade. Mas o Brasil, ele é tão desigual, o Brasil é tão injusto, que você cumprir a lei já é revolucionário. Porque a gente tem uma Constituição muito boa para a população mais pobre, sabe? A nossa Constituição é uma Constituição cidadã, e ela é mesmo uma Constituição cidadã. Ela prevê muitos direitos para a população, mas, infelizmente, esses direitos não são cumpridos, né? E acho que a moradia é um dos direitos que são geralmente negligenciados. E lá em Planaltina, eu me deparei com uma situação que foi o início do meu trabalho de base aqui no DF, um trabalho que eu me orgulho muito, uma situação em que 5 mil famílias corriam risco de perder suas casas em razão de uma pseudo-regularização fundiária anunciada pelo governador Ibanez, pela dupla Celina e Ibanez. Eles anunciaram a regularização fundiária, montaram o escritório. Quando as pessoas chegaram lá, disseram, olha, só que para ter sua casa, o documento da sua casa, você vai ter que pagar de novo pela sua casa. Todo mundo olhou com espanto e falou, como assim? Como é que eu tenho que pagar por algo que já é meu? E a maioria das pessoas lá pagaram por suas casas, elas têm um boleto. Cada um eles guardam, o maior tesouro deles é o comprovante do boleto que foi pago pelo terreno que eles moram, sabe? E quem não pagou já tinha tempo para uso capião, que é você ter o direito à propriedade da sua casa em razão do tempo que você mora lá sem ser incomodado. Está na lei, né? Exatamente, está na Constituição. E aí essas pessoas me procuraram. E aí eu fui estudar o caso, vi que o caso
é resultado de uma ação que correu aqui no Tribunal de Justiça, que passou a propriedade da área todinha para 11 pessoas sem que os moradores fossem informados, fossem citados. E aí eu entrei com uma ação e ganhei uma liminar, que é uma decisão emergencial que o juiz dá, que suspendeu a cobrança dessas famílias. E aí foi muito bacana, porque a alegria foi imediata e isso gerou uma mobilização local lá que permitiu com que a gente seguisse lutando. Eles conseguiram derrubar depois essa decisão, mas aí a organização já estava feita. Então, continuamos lutando, levamos essas pessoas à Defensoria Pública, elas começaram a entrar com suas ações individuais de uso capião, muitas, 20 pessoas receberam seu documento, a sentença, e pegaram o documento de suas casas, não vão mais ter suas casas ameaçadas, e entramos com uma ação para anular a decisão que deu essa propriedade a essas 11 pessoas. Porque você não pode ter um direito seu violado na justiça sem que você tenha o direito de se manifestar. Sim. Voltando aqui ao famoso contraditório e ampla defesa, que é a matéria-prima de todo advogado. E o povo é muito enganado, né, Marivaldo? Que eu vejo, assim, eu vejo sua atuação também, da questão do direito do consumidor, né? Tem gente aí que ficou inadimplente de forma injusta, ou que está sendo cobrado imposto, né? Questão não sei se foi do PicPay, alguma coisa assim. Explica pra gente a sua atuação no direito do consumidor aí, suas representações mais recentes. Olha, as pessoas estão sendo descontadas sem contratar, né? Sem contratar empréstimos, né? Então a gente viu consignados, né? Viu isso no PicPay, mas tem coisa mais grave ainda. A gente está assistindo agora uma situação em que trabalhadores terceirizados estão pegando empréstimo consignado, a empresa desconta no contra-cheque, mas não repassa para o banco. E aí eu tenho trabalhadores que tiveram o desconto no contra-cheque e estão com o nome negativado. Olha só que loucura. Olha só, olha o que está acontecendo com esses trabalhadores. E aí vieram pedir nossa ajuda também. Eu estou junto com a Érica nessa luta lá com o Sindicerviços, lutando por esses trabalhadores. Porque não se pode fazer o desconto em folha sem que essas pessoas fazer o desconto em folha e não repassar para o banco. Ora, se o banco não recebeu, ele deveria cobrar da empresa e não desses trabalhadores. Infelizmente, os trabalhadores estão sendo cobrados. Mas não para por aí, Luiz. Você sabe que aqui no DF, a gente tem grande parte da população que trabalha em empresa de terceirização de serviço. Vigilância, cooperagem, secretariado, manutenção, limpeza, né? Essas pessoas hoje passam por um momento de muita fragilidade, porque essas empresas de terceirização têm um ciclo. Ela começa ali no contrato, ela vai, daqui a pouco, quando ela dá sempre um jeito do dono sumir e deixa essas pessoas num limbo, sabe? E aí está acontecendo isso. Tem uma empresa chamada RCS Tecnologia que está dando muito problema em alguns ministérios. Ela está fazendo esses descontos, não está passando para o banco. Pior, ela está fazendo desconto de pensão alimentícia e não está passando para a criança. E aí o que está acontecendo? O pai está sendo cobrado corretamente por não ter pago a pensão. O pai que pagou a pensão. Que pagou a pensão, foi descontada no contra-cheque. Então é muito grave o que acontece com esses trabalhadores. Por isso que uma das propostas que a gente defende é que o vínculo desses trabalhadores terceirizados seja diretamente com a administração. A administração pode criar uma forma de fazer a gestão da folha desses trabalhadores e tirar esse intermediário, que na verdade é um tremendo sanguessuga. O dono da empresa de terceirização, ele é um sanguessuga. Ele suga da administração pública e suga dos trabalhadores. Ele recebe da administração pública como se estivesse pagando todos os direitos, mas quando chega, esse direito nunca chega para esses trabalhadores e trabalhadoras. Ele recebe para fazer a gestão da folha, e aí acontece, como a gente vê muitas vezes, o Ministério tem que pagar diretamente os trabalhadores, porque a empresa não tem condições de fazer a gestão da folha. Então, isso é uma coisa que a gente pretende mudar, isso é algo pelo qual a gente pretende lutar. Essas letras miúdas são para enganar o povo, aquilo fazem parte daquilo que você falou, da exclusão, né? De negar mesmo tudo, enfim. Exato. Os direitos não são garantidos, mas você ainda é enganado dentro da legalidade do jogo, né? Exatamente, e as pessoas não sabem a quem recorrer. Tem um projeto que a gente fez lá na Secretaria de Acesso à Justiça, do qual eu me orgulho muito. Foram vários projetos no país inteiro e também aqui no DF. Né? Na época do Flávio Dino, quando eu fui secretário de Acesso à Justiça. Que é um projeto, uma espécie de formação de agentes comunitários de justiça. Aqui no DF foi com o TJ, o nome era Esperançar,
que é um projeto que tem como objetivo explicar para as pessoas quais são os direitos dela, né? Formar lideranças que sabem quais são os direitos e como, o que devem fazer para defender esses direitos. Essa é uma das plataformas também que eu quero levar para a Câmara Federal, que a gente tem uma política nacional de formação em direitos, de lideranças, formar lideranças em direitos básicos, para que a pessoa saiba explicar para a comunidade dela que existe uma defensoria pública que você pode recorrer toda vez que você buscar um atendimento de saúde e esse direito for negado a você, que você buscar o direito à creche e esse direito for negado, que você for passado para trás pelo patrão, né, que não quer pagar o seu direito, sabe? Ela saber onde ela tem que recorrer, que tem a Defensoria Pública do Estado, tem a Defensoria Pública da União, tem o advogado que você pode recorrer, tem o Ministério Público, qual é o papel do Poder Judiciário. Isso é muito importante, porque isso ainda está muito distante da população. Aqui no DF, onde a gente vive um verdadeiro caos na área da saúde, as pessoas recebem um diagnóstico extremamente grave, tem lá um pedido vermelho, ou seja, de urgência para cirurgia, ela bate na porta do hospital, não consegue, ela vai para casa e fica se medicando, se automedicando para passar a dor. E aí a pessoa morre. Como diria Zequete, a gente morre sem querer morrer. Porque as pessoas não têm a quem recorrer, não sabem que pode recorrer. Então, esse é um dos trabalhos também, e nessa luta, lá em Planaltina, nós fundamos uma entidade, que é o Gabinete Cidadão. Sim. E lá, entre outros trabalhos, a gente trabalha muito essa questão da formação em direitos. Distribui cartilhas, tem uma cartilha muito importante sobre violência doméstica. Muitas mulheres estão no ciclo de violência doméstica e não sabem como sair, não sabem a quem recorrer, não sabem onde encontrar apoio, não sabem que direito tem. Que às vezes ela está no ciclo de violência e o marido fala, se você for, você vai sair com a mão na frente e outra atrás. A casa é minha, tudo aqui é meu, você não vai tirar uma peça de roupa daqui. E aí ela não sai. E aí ela permanece... Na verdade não, tem toda uma legislação que ampara, protege. Exatamente, né? Mas elas não sabem. Não sabem, né? Não sabem. Então a gente tem a nossa cartilha, então quem tiver interesse, manda uma mensagem para a gente, o Gabinete Cidadão tem lá a nossa cartilha do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública aqui do DF. Na saúde também a gente tem a cartilha da saúde da Defensoria Pública aqui do DF, orientando as pessoas que estão tendo problema com saúde, que aliás, assim, deve ser 80% da população do DF, porque a Celina quebrou a saúde do DF. É uma vergonha a situação da saúde do DF. O que Celina e Ibanez fizeram com o DF é um crime. É um crime e eles precisam ser responsabilizados por isso. Falando um pouco sobre bem viver, saúde também, né? Um grande amigo meu que você conhece também, o Vitor Preto, né? Dono da VP Time, ficou sabendo que você vinha aqui e falou, não, faz ele falar sobre esporte aí, sobre a questão da inclusão do esporte na rotina mesmo, para a saúde, enfim, para o bem viver. O que você está pensando aí para o esporte aqui no DF? Olha, acho que a primeira coisa é a gente incentivar as pessoas para que pratiquem esporte. Eu mesmo, se não for a minha corridinha, se não for o meu exercício diário, eu não seguro o batidão. Você começou a campanha correndo, aliás, né? Comecei correndo, fiz questão. Gosto muito de correr. Quero mandar um beijo para Vivi, a minha personal, que me ajuda todos os dias ali, vai um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais... Mas é incentivar, criar uma política de incentivo para que as pessoas pratiquem esporte. Pratique esporte ao ar livre, para isso a gente precisa cuidar das pistas, precisamos cuidar das pistas de corrida, precisamos cuidar dos equipamentos públicos aqui. A gente tem aquele nosso grande medalhista, né, da marcha atlética, o Caio, que treinava num espaço absolutamente abandonado. Não dá para a gente ter uma situação dessa. Então, assim, DF é uma unidade da federação muito rica, então tem condições de manter estruturas de esporte apropriadas para o atleta de alto rendimento, mas também trazer o esporte para o dia a dia da população. Aquela caminhadinha, aquela corridinha, isso faz toda a diferença para a longevidade e impacta diretamente os equipamentos de saúde, porque reduz a demanda do equipamento de saúde. Então, tem que ter uma aproximação aí entre o incentivo ao esporte e a saúde. Então, acho que isso é importante. E outra coisa também que eu vivenciei é o esporte lá no ensino médio. Sabe, eu testemunhei aqui vários adolescentes que o esporte mudou completamente a vida deles, porque adolescente é uma bagunça hormonal na cabeça dos jovens, né? Então, são muitas perguntas, poucas respostas, e quando o esporte entra, ele ajuda de um jeito assim, ele transforma completamente a vida, sabe? No sentido das pessoas se organizarem, entenderem o que querem, extravasar toda essa energia adolescente. Então, acho que a gente criar
toda a oportunidade possível de prática esportiva para os nossos estudantes de ensino médio é algo extremamente importante. A gente tem que cuidar disso, porque isso é fundamental para a formação de seres humanos que pensem no futuro da nossa nação, no futuro do nosso país, pensem na construção de um mundo melhor. Eu gosto sempre de lembrar que as experiências socialistas valorizavam muito o esporte, Muito. né? União Soviética, Iugoslávia, mesmo Cuba, com toda a asfixia Sim. econômica, os embargos, né? Sempre tratou da questão do esporte como uma questão de saúde preventiva, inclusive, né? Você cuidar do seu corpo para você, inclusive, não fazer o Estado gastar com a sua saúde lá na frente, né? Exatamente. Aliás, de tantas modas negativas que a gente viu, acho que uma moda positiva é a da corrida. É isso. Muita gente está correndo, muita gente começando a correr. Quem não consegue correr está caminhando. Acho que o importante é se colocar em movimento, Sim. sabe? A longevidade é muito maior, o nível de problemas de saúde reduz drasticamente. E o ânimo, né? Porque nós não estamos falando só de corpo, não. Aqui, ó. Isso aqui é que manda tudo. Então, acho que praticar esporte ajuda muito também na nossa saúde mental, que é um dos problemas muito, muito fortes, né? Frequentes hoje em dia, em razão do excesso de tela, do excesso de Exatamente. Informações, do excesso de trabalho. E da cidade negada, né? Essas Exato. coisas, né? Cada vez menos gente na rua e tudo mais. Isso não é mais estimulado, né? Eu acho que esporte e cultura é algo que colore a nossa vida como como nada mais. Acho que só o amor vai colorir mais, né? Boa. Você viu o debate da Band, dos candidatos a governador? Eu vi, acompanhei. O que você achou da Celina negando toda a experiência dela no governo ibanês, dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que só assumiu há 4 meses atrás? Ela que foi secretária, ela que na vice-governadoria mantinha, né, funcionários e tudo mais, diz que indicou a secretária da mulher e tudo mais, agora diz que não era o governo dela, né? Tem mais aí, né? Quem indicou o presidente do BRB foi o presidente do partido dela, né? Então, assim, difícil que ela não saiba e não tenha acompanhado isso. O presidente do BRB, que praticou todas as falcatruas com o Banco Master e que está preso, foi indicado pelo presidente do partido dela. Ciro Nogueira, né? Exatamente. Então, assim, se tem alguém que sabe o que aconteceu com o Banco Master, é Celina Leão. Ela sabe de tudo, mas hoje tenta se descolar disso e tenta esconder da população o que realmente aconteceu. Você sabe que a Celina, ela vem se colocando como uma governante firme, né? Vem aí se colocando como a Milei do Cerrado, né? Ela é a leoa, né? É a Milei aqui do Cerrado, né? Então, assim, só que a gente não viu nenhuma iniciativa da Celina até agora, para ir atrás dos responsáveis pelo que aconteceu com o BRB. Ela não adotou nenhuma iniciativa. Qual foi a iniciativa que a Celina adotou para verificar por que o ibanês queria tanto comprar o Banco Master? Eu não conheço nenhuma iniciativa da Celina pedindo a apuração da responsabilidade do governador, que só não comprou o Banco Master, o ibanês só não comprou o Banco Master graças à atuação do Partido dos Trabalhadores e dos outros partidos do campo progressista que foram à Polícia Federal. Estive lá com a Érica, com o Chico Vigilante, com o Guilherme, lá na Polícia Federal. Nós estivemos no Banco Central, nós estivemos no Ministério Público Federal. Enquanto isso, o ibanês foi a público xingar o PT, porque não deixou o BRB comprar o Banco Master. E é evidente que estava em jogo ali uma estratégia de tentar esconder o que tinha acontecido. Então, assim, nós fomos para cima, a bancada do PT, pediu ao Supremo que bloqueasse os bens do ibanês para ressarcir os danos causados ao Distrito Federal. O ibanês se gaba muito de ser tão rico, que ele use os bens dele para ressarcir o BRB. Nós pedimos que, nos acordos de delação premiada do Vorcaro, se priorizasse a restituição dos valores desviados do BRB. Porque nenhum outro ente da federação sofreu tanto desfalque nesse caso como o DF. Nenhum outro ente. Então, veja, nós fizemos muito mais, o Partido dos Trabalhadores atuou muito mais para defender o patrimônio do DF e o BRB do que Celina Leão. Muito mais. Fora do poder, né? Fora do poder. Fora do poder. Ela, como governadora, está muito mais preocupada em esconder os erros dos seus aliados, do seu grupo, do que em resolver o problema da população. E preocupada em ganhar a eleição. Por isso, o que ela quer? Esconder tudo o que for possível
para só depois da eleição dizer à população que eles fizeram com o patrimônio aqui do Distrito Federal. É vergonhoso a forma como Celina Leão conduz essa situação. E eu queria aqui, Luiz, mandar aqui o meu recado de solidariedade a todos os trabalhadores do BRB. Eu sei o quanto esse momento é difícil para vocês e sei que tenho convicção de que a gente tem que encontrar uma saída para salvar o BRB. Não só em razão dos trabalhadores, mas em razão também da importância que o BRB tem para a implementação de políticas públicas aqui no Distrito Federal. O BRB é fundamental para a implementação dessas políticas públicas e devemos buscar um caminho para responsabilizar quem fez mal ao banco, responsabilizar na letra da lei, com o rigor da lei, todos aqueles que fizeram mal ao banco e, ao mesmo tempo, não abrir mão desse instrumento fundamental para as políticas públicas aqui do DF. Tem que salvar o banco, é o Banco de Desenvolvimento de Brasília, né? Também Exato. não é para patrocinar time de fora de Brasília. Eu torço pro Flamengo, mas pô, é um absurdo, né? É um absurdo. E patrocinar campeonato de vela, e patrocinar os leilão de gado. O que o BRB tem a ver com isso, gente? É uma vergonha, é um assinte. É um assinte. Olha, é algo que, assim... E sabe o que me chama mais atenção? Como é que o Ibanez não sofreu nenhuma ação judicial até agora? Nenhuma medida judicial até agora? Me chama a atenção também que muito se falou sobre a delação do ex-presidente do BRB que está preso. Inclusive, ele chegou a dizer que tinha ali 12 distritais que recebiam recursos deles para consentir ali, para ficar em silêncio. Essa delação esfriou, nunca mais veio à tona. A impressão que passa é de que esse caso está sendo segurado para que venha à tona só depois das eleições. Ou seja, muito me preocupa a lentidão com que esse processo avança, porque a população tem o direito de saber o que aconteceu e, mais do que isso, nós temos o direito de cobrar o ressarcimento do prejuízo causado ao Distrito Federal e que quem fez isso seja devidamente punido nos termos da lei. Sim. E as condições para o empréstimo que a Celina Leão, né, quer enfim, pegar para salvar o BRB, impedem os concursos públicos, né? Você, como defensor dos servidores, das servidoras, o que você tem a dizer sobre isso? Eu conversei com muita gente e antes mesmo da situação do BRB, o GDF já estava descumprindo os limites de gastos previstos na Constituição e já teria que suspender esse gasto com o pessoal. Então, atribuir ao BRB esse problema é um equívoco. O que aconteceu foi uma verdadeira maquiagem contábil realizada pelo Ibanez. E aí, e isso não sou eu que estou dizendo, não. É o atual secretário da Celina, que veio a público dizer que assumiu com várias contas que tinham sido empenhadas e não tinham sido pagas, e que ele tinha que pagar. E que não estava previsto, e que isso arrebentou o caixa do governo do Distrito Federal. Não foi o BRB que levou a essa situação, até porque nem gastou com o BRB ainda. Nem gastou, nem pegou o empréstimo ainda. Não pegou, não pegou. Então, veja, foi o rombo deixado pelo Ibanez que levou a essa situação dos servidores. E a gente precisa, veja, e aí, Luiz, a importância da gente interromper esse processo, esse governo de dor e sofrimento de Celina e Ibanez. Nós precisamos eleger o Leandro Graz, porque só ele vai ter condições de reorganizar as contas do Distrito Federal. Veja, a Celina e o Ibanez passaram a gestão inteira sem aceitar recursos do governo federal, sem ligar para o governo federal, ignorando os editais do governo federal. Eles deixaram de trazer recursos para a população por discordar do governo federal. Veja, é natural que a gente tenha governo de direita ou de esquerda, mas sempre a população tem que estar em primeiro lugar. A população sempre tem que estar em primeiro lugar. Jamais um governante terá o direito de abrir mão de executar uma política pública porque não gosta ou discorda do governo federal. E eles fizeram isso. E quem paga a conta é a população. A eleição do Leandro Graz é fundamental para restabelecer o diálogo do GDF com o governo federal, organizar as contas do GDF e permitir com que a gente avance na contratação e valorização dos servidores. Porque o caos da saúde do DF, um dos graves problemas que a gente tem, primeiro é a gestão. Essa turma é negacionista, não sabe fazer gestão. Mas o outro problema que a gente tem é a falta de servidores.
A gente precisa voltar a contratar servidores e parar de despejar o recurso da saúde no buraco sem fundo chamado IGES. Exatamente, tem que acabar o IGES. Tem que acabar o IGES. O IGES, do jeito que foi montado, você sabe que eu conversei com médicos que trabalharam no início do IGES, né? E eles falaram para mim, olha, eu trabalhei na gestão. E você sabe que no início a gente achou que a ideia era boa e que ia dar certo. Mas depois, quando eu vi o que estava acontecendo ali, eu pulei fora. Falei, não, com isso eu não concordo, não vou ficar aqui. E o problema só foi aumentando. Você acredita que o problema são as organizações sociais, é o modelo, ou é o modelo específico do IGES? Olha, no âmbito do governo federal, eu já vi vários casos de organização social que deram certo e que funcionam bem e que se tornaram referência. Mas definitivamente, da forma como foi criado o IGES, eu acho que ele já nasce viciado desde o início, já nasce problemático desde o início e está servindo cada vez mais como um vertedouro de recursos da saúde em detrimento do investimento na área pública. Então, esse modelo a gente testou, não deu certo, é urgente que a gente corra desse modelo para que a gente volte a ter ideia de para onde está indo o recurso da saúde aqui no DF, porque é muito dinheiro, gente. Sim. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Não tem sentido, Luiz, lá em Planaltina, falta dipirona nas unidades de saúde. Como é que falta dipirona em algum estabelecimento de saúde? Gente, pelo amor de Deus, é muito grave, é uma vergonha para o DF. Lá chegou uma situação em que os equipamentos de saúde manda o pessoal ir ver se tem as coisas lá no gabinete cidadão, porque não tem no equipamento de saúde. É uma loucura, é assim, não pode, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, é muito grave, tá? É um crime contra a população do Distrito Federal. Gente morrendo na porta do hospital de base, poucos quilômetros do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Eu já tinha Imagina longe, né? A gente já tinha feito uma manifestação lá, porque em uma semana morreram 2 pessoas lá em Planaltina. Em uma semana, morreram 2 pessoas. Foi ano passado, ano retrasado. Um rapaz que foi pedir socorro numa unidade de saúde. Morreram na fila. Não, o rapaz foi pedir socorro na unidade de saúde, ele tava tendo um infarto. Ele bateu lá, socorro, tô passando mal, falou, não podemos fazer nada por você. Foi embora para a parada, para pegar o ônibus até o Hospital Regional de Planaltina e morreu na parada. A outra morreu porque teve uma complicação da dengue, foi internada, teve a troca de turno, não tinha médico, morreu, deixando uma criança de 4 aninhos. Triste, olha, é assustador. Quantidade de pessoas que estão morrendo em razão da má gestão da Celina e do Ibanez aqui no DF. A gente não pode esquecer e a gente tem que falar disso. Porque, veja, a decisão que vai ser tomada em outubro, nós vamos pagar o preço dela pelos próximos 4 anos. Exatamente. Pelos próximos 4 anos. É uma decisão muito importante. Muito importante. E aí a gente vê a Celina querendo aplicar um verdadeiro estelionato eleitoral na população ao dizer que não tem nada a ver com o governo que passou. Veja, a gente sabe que Ibanez vivia viajando, né? Sim. Ibanez quase não parava aqui. Exatamente. Né? E quando Ibanez estava fora, quem é que governava? A tal da Leoa. Olha aí, ó. A tal os 3 meses no 8 de janeiro também, pois né? No 8 de janeiro, o Ibanez foi suspenso. E ela estava lá. Ela foi governadora. Ela estava lá. Ela talvez seja a vice-governadora que mais governou no país. No país. E aí agora ela tenta se descolar disso. Foram 3, 4 meses ali no 8 de janeiro, 4 meses que ela é agora, fora todas as viagens. Pois é. Dá um ano que ela é governadora. Né? Exatamente. Não dá para ela se descolar disso. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a Celina, ela é uma leoa quando é para atacar os direitos da população. Mas ela é bem mansinha quando é para tratar com o Ciro Nogueira, quando é para tratar com o Vorcaro, quando é para beneficiar os amigos ricos dela. Então, ela é leoa contra a população e é um coelhinho para os amigos dela, para o Vorcaro. Acho que esse é o papel da nossa governadora. Gente, estou me encaminhando aqui para o final. Sempre pergunto, lembrando uma canção anarquista italiana que dizia: dê uma rosa aos rebeldes que falharam. Sempre pontuando aqui que falhar na política é muito relativo. A gente planta semente, colhe lá na frente, inspira, engrossa o caldo da luta política, que lá na frente vai dar um resultado, ou não, né? A luta por si só já vale a pena. Para quem que você daria a rosa? Olha... Se você quiser aqui, eu cito quem os nossos outros convidados... Não, acho que tem algo que eu falo bastante para nossa militância, sabe? Que é a importância da gente valorizar a nossa democracia, sabe? Muitos tombaram, muitos perderam suas famílias, muitos foram torturados
para que a gente pudesse hoje ter o direito de falar o que a gente pensa, Uhum. para que a gente tivesse o direito de discutir política pública, de defender o nosso país, para que a gente tivesse soberania. Então, eu queria dedicar àquelas pessoas que lutaram contra a ditadura de 64 e permitiram que a gente vivesse hoje em uma democracia. Que a gente tenha muita consciência do esforço que essas pessoas fizeram, porque a gente tem um dever com essas pessoas, é de lutar para que a gente não perca a nossa democracia, para que a gente não perca o nosso direito de lutar por um país mais justo. É a essas pessoas que tombaram que eu gostaria de dedicar essa rosa. Maravilha, maravilha. Marivaldo, obrigado pela sua presença. Nosso candidato a deputado federal, número 1300. 1300, aqui ó, mostro de novo, aqui ó, 1300, O é advogado do Marivaldo povo. que eu quero, advogado do povo. Vamos lá, vamos fazer bonito, viu? Ó, prometo que não vou decepcionar vocês, vamos ter um gabinete lá para a gente lutar incansavelmente pelo nosso quadradinho. Nós temos condições de ter no DF a melhor unidade da federação para que todo mundo possa viver e mudar essa realidade em que aqui é um paraíso para um grupo muito pequeno e é um local de muito sofrimento para a maioria da população. Nós vamos mudar esse cenário, elegendo o Graça governador, reelegendo o presidente Lula, elegendo a Érica, nossa senadora, reelegendo a Leila, ampliando nossa bancada na Câmara Legislativa do DF e elegendo o Marivaldo 1300, deputado federal. Maravilha, companheirada. Queria agradecer aqui ao Estúdio Ilha Brasil, agradecer a Ianca, nossa operadora competentíssima, a Marina, que está aqui acompanhando o futuro deputado federal Marivaldo Pereira. Obrigado, Valeu, meu amigo. grande abraço. Valeu, tamo junto. Valeu.